No vídeo dessa semana, nós damos continuidade à leitura da História da Sexualidade, volume 2, O Uso dos Prazeres, de Michel Foucault. Estamos na introdução, finalizando a parte da introdução, na parte 3, Moral e Prática de Si. Nesse texto, nessa parte da introdução, Foucault vai falar da questão moral, que envolve as questões da sexualidade humana, e vai trazer aí a divisão de como ele pensou esse seu segundo volume. Nós fazemos esse vídeo de uma forma diferente, com alguns slides, algumas marcações aí. Então vamos lá, moral e prática de si, a terceira parte da introdução da História da Sexualidade, volume 2. Nos dois últimos episódios da História da Sexualidade, volume 2, O Uso dos Prazeres, falamos das duas primeiras partes da introdução. A primeira, que é modificações, as modificações pelas quais passaram a história da sexualidade, e a segunda, as formas de problematização, algumas formas de se teorizar e problematizar a questão do sexo em relação ao uso dos prazeres. No episódio de hoje, o episódio 3, é a última parte da introdução, que é moral e prática de si, em que Foucault vai abordar a questão da moral e abordando também essa questão de prática de si, que ele vem tirar lá das artes gregas. Foucault inicia trabalhando a ambiguidade da palavra moral. Por moral, entende-se um conjunto de valores e regras de ação proposto aos indivíduos e aos grupos por intermédio de aparelhos prescritivos diversos, como podem ser a família, as instituições educativas, as igrejas, etc. Ele coloca que todo código moral é também um código prescritivo, que prescreve algumas regras para garantir a moralidade dos comportamentos. Então, mais uma vez, Foucault está interessado no controle dos corpos dos sujeitos, aqui analisando esse controle que se dá pelo que se chama de moral. Então ele diz que para esse controle, há diferentes maneiras para os indivíduos que agem de operar não simplesmente como agente, mas sim como sujeito moral dessa ação. Então, para Foucault, o que importa não é a ação em si, as maneiras que se dão esse controle da moralidade, mas o sujeito moral que atua, né? A construção desse sujeito, como que se dá a construção desse sujeito ao longo do tempo. E essas diferentes maneiras podem dizer respeito a vários pontos, que são a determinação da substância ética, o modo de sujeição, as formas da elaboração do trabalho e a teleologia do sujeito moral. A ação moral é indissociável dessas formas de atividades sobre si, formas essas que não são menos diferentes de uma moral a outra do que os sistemas de valores, de regras e de interdições. Quem quiser fazer a história de uma moral deve levar em conta diferentes realidades que essa palavra engloba. E é o que ele pretende fazer com o uso dos prazeres, né? Então, uma história das moralidades, uma história dos códigos e, finalmente, história da maneira pela qual os indivíduos são chamados a se constituir como sujeitos de conduta moral. Essa história será aquela dos modelos propostos para a instauração e o desenvolvimento das relações para consigo, para a reflexão sobre si, para o conhecimento, o exame, a decifração de si por si mesmo, as transformações que procura efetuar sobre si. Eis aí o que se poderia chamar uma história da ética e da ascética, entendida como história das formas da subjetivação moral e das práticas de si destinadas a assegurá-la. Como falamos, ele está preocupado com o sujeito, com essa construção do que ele vai denominar a ética estética da existência, que se dá por formas de subjetivação,
até mais do que o conceito de sujeito, é importante os processos que levam à subjetivação. A ênfase é colocada na relação consigo, que permite não se deixar levar pelos apetites e pelos prazeres, que permite ter, em relação a eles, domínio e superioridade, manter seus sentidos num estado de tranquilidade, permanecer livre de qualquer escravidão interna das paixões e atingir um modo de ser que pode ser definido pelo pleno gozo de si ou pela soberania de si sobre si mesmo. E aí, né, o método que ele opta, né, ele diz que daí a opção de método que fiz ao longo desse estudo sobre as morais sexuais da antiguidade pagã e cristã. Manter em mente a distinção entre os elementos de código de uma moral e os elementos de ascese. Não esquecer sua coexistência, suas relações, sua relativa autonomia, nem suas diferenças possíveis de ênfase. Levar em conta tudo o que parece indicar nessas morais o privilégio das práticas de si, o interesse que elas podiam ter, o esforço que era feito para desenvolvê-las, aperfeiçoá-las e ensiná-las, o debate que se realizava a seu respeito. Então ele busca na Grécia e Roma antigas e depois no cristianismo primitivo essas práticas de si, né, que vão mostrar como a moral se desenvolve, de tal modo que teríamos de transformar assim a questão tão frequentemente colocada a propósito da continuidade ou da ruptura entre as morais filosóficas da antiguidade e a moral cristã. Em vez de perguntar quais são os elementos de código que o cristianismo pôde tomar emprestado ao pensamento antigo e quais são os que acrescentou por sua própria conta, a fim de definir o que é permitido e o que é proibido na ordem de uma sexualidade supostamente constante, conviria perguntar de que maneira, na continuidade, transferência ou modificação dos códigos, as formas da relação para consigo e as práticas de si que lhe são associadas foram definidas, modificadas, reelaboradas e diversificadas. Nós sabemos que Foucault preocupa-se com uma história descontínua, não a história cronológica. Então aqui ele está buscando muito mais essa transformação, essa definição, essa modificação, essa reelaboração e essa diversificação que se deu da passagem da antiguidade para a moral cristã e como ela ainda impera até os dias de hoje. Então ele diz que, em compensação, parece, em todo caso, e a hipótese que gostaria de explorar aqui, haver todo um campo de historicidade complexa e rica, na maneira pelo qual o indivíduo é chamado a se reconhecer como sujeito moral da conduta sexual. Tratar-se-ia de ver de que maneira, a partir do pensamento grego clássico até a constituição da doutrina e da pastoral cristã da carne, essa subjetivação se definiu e se transformou, sempre levando em conta aquela pergunta de Foucault: quem somos nós hoje? Então, quem são esses sujeitos? Como se deu essa subjetivação? Marcando que a sexualidade é um campo historicamente constituído do indivíduo consigo mesmo, inscrito na história e na sociedade. Então, neste livro, ele vai deixar aí um escopo do que ele vai fazer no segundo volume da História da Sexualidade, que é o uso dos prazeres, que é esse livro que nós estamos tratando nessa segunda temporada. Ele quer marcar alguns traços gerais que caracterizam a maneira pela qual o comportamento sexual foi refletido pelo pensamento grego clássico como campo de apreciação e de escolhas morais. Então, por que a sexualidade, né, está relacionada com a moral? É isso que ele vai investigar. Noção de uso dos prazeres para distinguir os modos de subjetivação aos quais ela se refere. Substância ética, tipos de sujeição, formas de elaboração de si e teleologia moral. Prática do regime de saúde, a da gestão da casa e da corte amorosa. Nos gregos, estudarei a maneira pela qual o pensamento médico e filosófico elaborou esse uso dos prazeres e formulou alguns temas de austeridade que se tornariam recorrentes sobre 4 grandes eixos da experiência: a relação com o corpo, a relação com a esposa, a relação com os rapazes e a relação com a verdade.
Então é isso que nós vamos agora passar a destrinchar, a estudar, né, com o próximo episódio, abordando o capítulo 1, a problematização moral dos prazeres. Bom, então esse foi, né, a terceira parte, moral e prática de si, da introdução da História da Sexualidade, volume 2, o uso dos prazeres, de Michel Foucault. Lembrando que os nossos apontamentos aqui não substituem a leitura, né, a discussão feita por parte de cada um que assiste, né? Então nós queremos dar apenas a nossa visão, o que entendemos, o que compreendemos a respeito deste livro tão importante aí no pensamento Foucaultiano. E deixando sempre, é bom lembrar, se você curtiu, compartilhe o nosso canal, compartilhe a série da História da Sexualidade. Nós temos o volume 1 também aí. E continue então, se inscreva no nosso canal, dê seu like, ajude o nosso trabalho a multiplicar.